Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Menino White aqui, e hoje eu vim falar com vocês sobre a V-Clan Collection volume 1 e volume 2, tá? Curta, compartilha e se inscreva no canal. Vamos chegar à meta de 150 inscritos para continuar trazendo conteúdo de Vanguard para vocês, tá bom? Eu peço desculpa a todos por não estar dando aquela atenção especial ao canal, tá? Igual eu tava dando antes de ter vídeo todo dia, é porque esses últimos dias para mim foram muito corridos, tá? E eu não consegui postar vídeo todos os dias para vocês, mas prometo que logo o canal vai voltar ao normal e vai ter vídeo todos os dias, tá? Só dando um breve aviso, tá bom? Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir, tá? Esse vídeo em duas partes, tá? No caso, a V-Clan Collection Volume 1 e V-Clan Collection Volume 2, tá? Então esse vídeo vai ser mais focado na V-Clan Collection Volume 1 e o próximo vídeo vai ser focado na Volume 2, tá? Antes de começar a falar das cartas, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês as raridades especiais que tiveram, tá bom? Que no caso da V-Clan Collection Volume 1, nós tivemos a arte das duas cartas principais da box de Royal Paladin, tá? Que é o Seeker Ting Saber Dragon e o Blaster Blade Seeker, que vieram com essa raridade muito legal, muito especial, tá? Que no caso é a VSR, tá bom? Veio muito bonita essa carta. Veio também o Blue Wave Dragon, o Tetra Drive Dragon, tá? De Aqua Force, que veio muito bonito também, e o Super Dimensional Robo da Kaiser, tá bom? Essas foram as cartas especiais, tirando as cartas que vieram de SP para essa coleção, tá bom? Então agora mostrando para vocês a raridade dessas cartas, vamos começar o nosso vídeo. Então vamos por ordem aqui, tá? Começando com Royal Paladin, uma carta que eu esperei muito, tá bom? Que foi o Seeker Ting Saber Dragon, Bush trazendo um suportezinho para Seekers aí. Eu achava que ele não ia vir antes, mas ele veio e veio com um efeito muito bom, tá? O efeito do Ting Saber é o seguinte, tá? Ele tem um alto, né? Quando essa unit é colocada no Vanguard, né? Quando você faz o play set dele, você paga Counter Blast 1, você programa no seu deck por um Blaster Blade Seeker e dá calma Real Guard, tá? Até o final do turno, o Blaster Blade que foi trazido por esse efeito vai entrar com mais 10.000 para cada Imaginary Gifts que você tem na sua mesa, tá bom? Então se você tiver 2, ele vai entrar com mais 20, e se você tiver 3, ele vai entrar com 30, e assim sucessivamente, tá? Então quanto mais Gifts você tiver na mesa, com mais Power ele entra, tá bom? Ele tem um segundo alto, tá? No Vanguard, até o final da batalha que essa unit ataca, e você não deu raid, né, durante esse turno, você paga o Soul Blast 3, aí você vai fazer aquele antigo efeito de Legion, né, que você vai escolher 4 cartas da sua Drop Zone, retornar para o seu deck, trazer a cópia dele do deck, fazer Superior Raid em cima dele em stand, tá, embaralhando o seu deck. Aí no caso, como você não deu raid, você vai dar o raid dele, vai buscar o Blaster e vai trazer a cópia, tá. Então é um efeito que continua se repetindo, tá, ele entra, você traz o Blaster com Power, e continua fazendo multi-ataques, tá? Porém, como você não pode ser o primeiro, você não pode dar raid noturno, tá? Então se você der raid de outra carta por cima, ou der raid dele mesmo por cima dele, você vai perder essa condição de efeito e vai atrasar um turno, tá bom? Seguindo aqui, vamos para o nosso Blaster Blade Seeker, maravilhoso, amei a arte dele. Lembrando que boa parte das cartas da V foram meio que reveladas no Vanguard 0, tá? Porque boa parte das artes do Vanguard 0 eles reaproveitaram, tá? Na V-Era. E o Blaster Blade Seeker ele tem o seguinte efeito: ele tem um alto, quando a unit é colocada no Vanguard e Real Guard, você descarta uma carta da sua mão, você escolhe uma carta da linha de frente e retira, tá? O efeito clássico do Blaster Blade, só mudando o custo, tá bom? E ele tem um segundo efeito: se o seu Vanguard é um Seeker, tem Seeker no nome, de grade igual ou menor do oponente que o Vanguard do oponente, o crítico original da carta se torna 2 até o final do turno. Ou seja, então você vai dar raid do Seeker Ting Saber Dragon, se você der raid de outro Blaster Blade Seeker, você vai ativar o efeito, tanto ele vai bater com crítico 2, ou o Vanguard vai bater com crítico 2, entrando no grade 3, sendo que o oponente também está no grade 3, tá? Então se você tiver no grade, se o oponente estiver no grade 2, você der raid do Ting Saber e buscar o Blaster, você pode dar o retile, ele vai entrar com Power, porém não vai bater com crítico nesse turno, porque o oponente não está no mesmo grade, tá bom? Seguindo aqui, veio o Knight of Warhammer Augustus, tá? O Augustus ele veio bem interessante, tá? Com o seguinte efeito: ele tem um alto na Real Guard, quando seu unit auxilia uma unit com Blaster Blade nome, você pode pagar Counter Blast 1, descartar uma carta da sua mão, a unit boostada vai ganhar 5.000 drive até o final da batalha, tá?
Ou seja, ele vai combar muito com o Gancelot, porque o Gancelot torna os Blasters Vanguards, tá? Durante o seu turno. Seu oponente está no grade 3. Então você pode fazer múltiplos ataques com múltiplos drives combando em cima disso, tá? E ele tem um segundo efeito na back, tá? Na linha de trás no caso. Uma vez por turno, até o final da batalha que seu Vanguard atacou, você pode standar essa unit. Então, exemplo, se você comba com o Santuário e Guard Dragon, né? Que você vai restar para ativar o efeito do Santuário, você vai bater com ele. Da primeira batalha que ele atacou, você pode standar o Augustus e dar o segundo ataque do Santuário com ele boostando, tá? Então isso é muito bom também. Lembrando que os decks que vieram na V-Clan Collection, tá? A maioria deles vem 7 cartas. Então de principal para o seu deck principal, sem contar triggers, vieram essas 3 cartas que foi nivelado por clã, tá? Então todos os clãs vão ter de 3 a 4 cartas novas e as outras cartas serão reprint, tá bom? Lembrando que todas as cartas dessa box são AAA, tá bom? Agora vamos falar sobre o Innocent Ray Dragon, tá? Que no caso é o novo Real Guardian que veio nessa coleção, tá? Eles vieram bem interessante e com efeito padrão para todos, tá? Então todos os Real Guardians dessa box vão vir com esse mesmo efeito, tá? O Innocent Ray Dragon, ele tem um alto, tá? Quando a sua unidade é colocada no Guard Circle da sua mão e você não deu raid de grade 3 ou maior durante essa batalha, você pode ativar um dos seguintes efeitos, tá? Você escolhe um Vanguard para ganhar mais 10.000, tá? O segundo efeito dele, tá? Você vai escolher uma unidade do oponente e a unidade vai perder crítico menos 2, tá bom? Até o final da batalha. Então se a carta tá batendo crítico 2, ela não vai dar hit, tá? Porém, se no Drive Check for revelado um trigger, aí você tomaria 1 de dano se defender só com essa carta, porque aí o crítico da carta seria 3, tá bom? Ele tem um segundo efeito, tá? Ele tem um alto, tá? Quando a sua unidade é colocada na Real Guard Circle da sua mão, e você não tem cartas na sua Damage Zone, você coloca a carta do topo do seu deck e coloca na sua Damage Zone, tá? Lembrando que se a carta do topo do deck for no trigger, não vai ativar o trigger, porque você não está tomando um dano, tá? Você não está fazendo um efeito de tomar um dano, tá bom? Você está colocando a carta do topo do seu deck na sua Damage Zone, tá? Então, deixando isso bem explicado aí, tá? Lembrando que o efeito é padrão para todos os Real Guards das duas boxes. Vamos seguir aqui. Bom, então vamos seguindo aqui. Vou colocar para vocês aí todos os reprints que vieram dessa box, tá? É o Miko of the Moonbow Tsukumi Ori, tá? O efeito dessa carta, ela tem o seguinte efeito. Tem uma habilidade contínua na Trigger Zone que ela conta como trigger, tá? Ao invés de uma normal unit, tá? Quando essa carta é revelada no Drive Check, você escolhe um Vanguard até o final do turno e ela ganha mais 10.000. Ela tem o contínuo, tá? Que você pode para Counter Blast 1 e a unit ganha crítico mais 1. Ou seja, é como se ela fosse mais um critical trigger no seu deck, tá bom? Basicamente tem o mesmo efeito de outras cartas também que trigam em cima disso. Então ela vai combar muito com o Suzano, né? Que consegue fazer esses altos efeitos de triggers, tá? Você vai conseguir dar ataques muito fortes, batendo com críticos altos aí no seu adversário, tá? Seguindo aqui, de grade 2, nós temos a Miko of the Round Moon Fuyo, tá? O efeito da Fuyo, ela tem o alto. Quando a sua unidade é colocada no Vanguard e Real Guard, você pode pagar Counter Blast 1, comprar uma carta, escolher uma normal unit da sua Drop Zone e colocar no topo do seu deck. Se o Vanguard do oponente é grade 3 ou maior, você pode colocar a carta na Soul ao invés do topo do deck, tá? Então ela combo de 2 efeitos. Ela aumenta a sua Soul, né, para você ativar efeitos, tanto do Suzano mesmo que pede Soul Blast, e pode colocar cartas no topo do deck combando aí com a grade 3, tá? De grade 1, nós temos a Miko of the Mirror Moon Sae, tá? O efeito da Sae, ela tem um alto, tá? Quando a sua unidade é colocada no Vanguard, você procura no seu deck por uma God of Crescent Moon Tsukuyomi da raid standard, tá? Embaralha o seu deck. Então ela já coma com a Tsukuyomi, tá? Ela tem um segundo efeito, um act na Real Guard, tá? Uma vez por turno.
Se o Vanguard do oponente é grade 3 ou maior, você pode colocar duas grade 2 ou menor da sua Real Guard na Soul e olhar duas cartas do topo do seu baralho, tá? Aí você pode escolher a ordem que você vai arrumar e colocar o resto no fundo, em qualquer ordem, tá bom? Então, muito bacana aí. O TT vindo com a mesma pegada de arrumar o topo, né? De você poder arrumar os seus triggers, poder, né? Sempre garantir guard para sua mão e dar ataques fortes no adversário, beleza? Também tivemos a Godness of Water Dragon Toyota Mahime, tá? Que no caso é a nossa Real Guard de 3, que vem com o mesmo efeito, como eu tinha comentado com vocês. E as reprints da lista, tá? De Gênesis nós temos a Godness of Godluck Fortuna, tá? Ela tem uma habilidade, um action no Vanguard, tá? Uma vez por turno você pode pagar Counter Blast 1, Soul Blast 1 ou mais, tá? De mais cartas. Olhar cartas do topo do seu deck com o número de Soul Blast que você pagou e colocar no topo do seu deck em qualquer ordem, tá? Ela tem um segundo efeito, ela tem um alto, tá? No Vanguard. Quando a sua unidade ataca, você escolhe o número de Real Guards e faz Soul Charge pelo número escolhido, tá? Ou seja, então você recarrega a sua Soul para ativar o efeito dela, para você poder ficar olhando o topo do seu baralho, tá? Para poder combar em cima disso, tá bom? E sempre garantir guard durante o seu turno. E ela tem um terceiro efeito, tá? No Vanguard também, uma vez por turno. Se no seu damage check é revelado um trigger, ela gera um Imaginary Gift Force, tá bom? Então é um combo muito interessante aí, porque você consegue sempre garantir triggers no topo do seu baralho, tá bom? Veio bem legal aí pra quem gosta de Gênesis, tá? Pode combar muito com Fenrir também, né? Pelo fato de você poder olhar o topo. E se ela tivesse algum efeito de Real Guard, poderia até combar com o Valkyrion, né? Com a lista de Valkyrion. Mas vamos seguindo aqui, tá? De grade 2 veio a Witch of Ravens Chamomile, tá? Efeito da Chamomile. Ela tem um alto na Soul. No início da sua fase de batalha, se você paga um total de Soul Blast 3 ou mais durante esse turno, você pode dar a call dela da Soul pro seu campo, tá? Quando essa unidade ataca, ela ganha mais 10. Ela tem um segundo efeito, tá? Quando essa unidade ataca na Real Guard, ela ganha mais 10 mil até o final da batalha. E no final da batalha você retira esse efeito, tá? Então você pode trazer ela da sua Soul, se você pagou Soul Blast 3 ou mais, e ela já entra batendo com Power. Muito interessante aí também. Vem batendo forte essa Witch e comba com Witch, né? Então você pode colocar ela no seu deck de Witch aí também, tá? E a grade 1 que veio de Gênesis, veio a Witch of Orange Valência, tá? O filho da Valência, ela tem um alto. Quando essa carta é colocada na sua Drop Zone para sua Soul durante a mais fase, você pode dar bind nessa carta, escolher duas cartas da sua Drop Zone, colocar na sua Soul. E escolher uma dessas cartas e voltar para o seu deck, tá? Ou seja, voltar para o fundo do seu deck. Então é bom porque você recicla cartas da sua Drop Zone, coloca no Soul e volta pro deck. Ela tem um segundo efeito, tá? Na Real Guard, é um alto. No final da batalha que a sua unidade auxiliou, você pode escolher duas Real Guards da mesma coluna, mandar para a sua Soul, tá? E você compra uma carta. Então, ou seja, você batalhou com ela com uma coluna, manda as duas para a Soul e dá um draw. Então muito interessante aí ela também, indo para ajudar, aumentando a sua defesa na sua mão e gerando Soul, tá? O Real Guardian de Gênesis foi o Cornerstone Vortex Ajax, tá? Bem bonitão ele aí. E também tiveram as cartas de reprint, tá? De Gagueira nós tivemos o Cell Dragon Blockade, tá? O efeito do Blockade é o seguinte, ele tem um action no Vanguard uma vez por turno contra Blast 1, retira todas as grade 2 do oponente, tá? Para cada retirada, sua linha de frente vai ganhar mais 10 mil até o final do turno. Cada unidade retirada por esse efeito. Se não tiveram cartas a ser retiradas, você gera Imaginary Gift Force, tá? Ele tem um segundo contínuo no Vanguard, tá? O do oponente não tem grade 2, Vanguard e Real Guard. O crítico original dessa carta se torna 2, tá bom? Então veio basicamente parecido com
os seus dragões antigos, né, combando em cima dos G2 do oponente, que você retirava grade 2 do adversário e aumentava os seus recursos no campo, tá? Então não veio diferente, continuar nessa pegada, porém veio bem forte, combando muito bem em cima dos G2 do oponente, gerando bastante recurso, tá? O grade 2 da lista veio o seu Dragon Condoroy, tá? O efeito do Condoroy, ele tem um act no Vanguard e Rearguard uma vez por turno contra o Blast 1. Você escolhe uma unidade do oponente e retira, tá? O oponente olha 5 cartas topo do seu deck, escolhe uma grade 2 e dá call em uma Open Rearguard, tá? Embaralha o resto no deck. Ele tem um segundo efeito, tá? Que é habilidades de alto que o oponente poderia ativar nesse turno, pela unidade que foi chamada por esse efeito, não são ativadas, tá? Se o oponente não chama nenhuma carta, você faz counter charge de 1, tá bom? Então você comba em cima dos G2 do adversário e retira recursos dele negando efeitos, tá? Então veio bem legal, bem interessante esse grid 2. Continuando aqui, nós temos o seu Dragon Kersei, tá? O efeito do Kersei, ele tem um alto. Quando sua unidade é colocada no Vanguard e no Rearguard, você pode pagar seu Blast 1, descartar uma carta da sua mão, escolhe uma Rearguard do oponente e retira. O oponente escolhe uma grade 2 da sua mão e dá call para o campo, tá? E uma Open RC com os seus efeitos negados, tá? Então essa foi a temática dessas cartas que vieram de Cell Dragons. Vamos ver como vai vir as próximas coleções da V Collection para ver se vem suportezinho para eles. Mas eles vieram jogando bem legal. E a Rearguard, que é a Dragon Dancer nas taxas, tá? Mesmo efeito de grade 3, tá? Rearguard 15.000. Bem bacana aí. E as cartas que vieram de reprint. Agora vamos seguir para o Murakumo, tá? State Field Chef Nora Ryoga, tá? O efeito do Ryoga, ele tem um action no Vanguard, uma vez por turno você paga contra Blast 1, para 5 cartas topo do seu deck, procura por um State Field, tá? E dá call para campo, embaralha o seu deck. Seu oponente está no grade 3 ou maior, sua unidade ganha drive mais 1 até o final do turno, tá? A cada 2 unidades Rearguards que tem State Field, então se você tiver 5 State Field no seu campo, você pode dar drive mais 2 para essa carta. Então ela consegue fazer drive 4, tá? Foi bem agressivo com esse efeito, que você consegue fazer mão e consegue gerar muita pressão em cima do adversário, tá? Principalmente por ser um deck Axel. Ele tem um segundo efeito, ele tem um alto no Vanguard, tá? Se no seu drive check é revelado uma unidade normalmente com State Field no nome, você pode dar call dessa carta para campo e a carta entra com mais 10.000 até o final do turno, tá? Caso você não dê call para campo ou não tiver para drop zone, tá? Esse efeito é obrigatório, então é sempre bom deixar uma Open Here, né? Se seu deck de State Field, para você poder fazer esse efeito e aproveitar o ataque adicional, né, junto com o Power. De grade 2 nós temos State Field Fight Plagued Seeker, tá? O efeito do Seeker quando a sua unidade ataca, ela ganha mais 5.000 até o final da batalha. No final da batalha, você pode colocar essa unidade no fundo do seu deck, se ela for chamada por efeito, e comprar uma carta, tá? Ou seja, ele entra, bate, volta pro deck e você compra uma carta. Bem interessante o efeito dele, bem simples, tá? State Field Lady Silhueta, tá? O efeito da silhueta, ela tem um alto. Quando a sua unidade é colocada no Vanguard e Rearguard da sua mão, você paga contra Blast 1, vai um grade 2 ou menor da sua mão, no seu deck por uma carta de mesmo nome e dá call para o campo em baralho. Ela tem um segundo efeito, ela tem um alto na Rearguard. Quando seu unidade ataca, o ataque não dá hit, você pode colocar essa carta no fundo do seu deck, escolher uma Rearguard do oponente e ele também volta pro deck. Então é uma carta muito interessante aí, porque você pode quebrar combos do adversário se o ataque dela não hitou, né? Aí o oponente vai ficar naquela, ou deixa irritar o ataque para não voltar uma peça importante do deck para o campo, uma peça importante do campo pro deck, ou se ele toma um ataque. Bem legal o efeito dessa carta, tá? De Real Guardian nós temos o Convert Demonic Dragon, Comadori Dove, tá?
Mesmo efeito de Real Guardian, bem bonitão aí. Vamos seguindo aqui com o Narukami, tá? De Narukami nós tivemos o Eradicate Long Sword Dragon, tá bom? Veio muito legal, bem forte ele, tá? Ele tem um alto no Vanguard. Quando uma unidade do oponente é bindada, tá? Por outra carta do seu deck durante esse turno, o oponente escolhe outra carta do deck dele de mesmo nome, tá? E binda direto, tá bom? Ou seja, você fez um bind, então o oponente vai fazer mais um bind, tá? Só que de uma carta de mesmo nome do seu deck, tá? O oponente vai bindar essa carta e você vai embaralhar. Você vai escolher uma de suas unidades para ganhar mais 5.000 até o final do turno. Se nada foi bindado durante por esse efeito, tá? Ao invés de 5, a unidade vai ganhar 10.000, tá bom? Ele tem um segundo alto, tá? Quando o unidade é raid por cima dele, você vai dar call dele do seu Vanguard, que seria a sua Soul, para Real Guard. Você vai escolher uma carta, você vai escolher cartas da sua Drop Zone, tá? E cartas da Damage Zone do adversário, tá? Totalizando 2 e vai bindar, tá bom? Então, muito legal, bem forte. O Long Sword Dragon dando um bom up aí para Narukami da V, tá bom? Vamos seguindo aqui, tá? Com a Eradicate Spark Ray Dragon, tá bom? O Spark Ray Dragon tem um efeito durante o seu turno, ele vai ganhar 1.000 para cada carta bindada do oponente. Então, se o oponente tiver 10 cartas bindadas na bind zone dele, essa carta vai ganhar mais 10.000, tá? Ele tem um segundo alto no Real Guard. Até o final da batalha que a Sonite atacou, você pode pagar Counter Blast 1, escolher uma coluna do oponente e bindar todas as cartas da front row dessa coluna, tá? As cartas que tiverem da bag você vai mover para frente, tá? Clássico efeito de Narukami, de você bindar a front row do adversário e puxar as cartas de trás para frente para continuar bindando, tá bom? De grade 1, nós temos o Eradicate Demolition Dragon, tá? O efeito do Demolition Dragon, ele tem um alto Vanguard de Real Guard. No final da batalha que a Sonite atacou ou boostou, tá? E o ataque hitou, você pode comprar uma carta, escolher uma carta da drop do oponente e bindar ela, tá? Se você chegou a bindar a carta por esse efeito, você vai escolher essa carta da Real Guard e vai para sua Soul, tá? Então você vai recarregar a Soul, dar um draw e dar um bind no turno adversário, tá? E de Real Guardian veio o Blitz Knuckle Dragon, tá? Mesmo efeito, bonitão a arte dele aí pra vocês, tá? Vamos seguir para Dimensional Policy, tá? Dimensional Policy nós tivemos o Super Dimensional Roubo Daikaiser, tá? Daikaiser veio muito forte, tá? Veio bem bacana aí, dá pra montar decks com powers altos e fazendo estrago na mesa de Dimensional Policy, tá bom? Ele tem um contínuo no Vanguard, tá? Se o poder dessa carta passou de 35 ou mais, ele ganha crítico mais 1, tá bom? Ele tem um segundo efeito, tá? No Vanguard ou na Front Row Real Guard, tá bom? Na linha de frente no caso. Até o final da batalha, se um grade 3, até o final da batalha, se um grade 3 é revelado, tá no seu drive check, o oponente deu o call de total de uma carta de sentinela no guard circle, ou seja, uma defesa perfeita. Você pode pagar Counter Blast 1 e o oponente toma 1 de dano, tá bom? Então, ele não especifica, tá? Se o adversário tiver com 4 ou menos, tá? Então, se o oponente tiver 5 de dano, ele defender com uma sentinela e no drive check foi revelado um grade 3, automaticamente você consegue derrotar o adversário só por esse efeito, tá? Lembrando que se você, seu oponente, colocar 2 defesas perfeitas no círculo de guard, esse efeito não vai estar válido, tá? Porque no caso ele pede uma sentinela. Então se o oponente defender com 2, tá? Você consegue efetuar a sua guard. Mas ele obriga você a gastar muita defesa da mão, tá bom? Ele tem o segundo efeito, tá? Ele tem um alto quando a Manite é raid por cima dele. Você pode dar call dele da sua Soul para Front Row Real Guard, tá? Fazendo esse efeito você ganha mais um Imaginary Gift no seu Vanguard, tá bom? Muito bacana e muito forte o Daikaiser aí da Vera, tá? Vamos seguindo aqui. Agora vamos falar sobre o Dimensional Roubo Kaizard, tá? O efeito do Kaizard ele tem um alto
Quando uma unidade é raid por cima dessa carta e for um grade 3, você descarta uma carta da sua mão e gera um Imaginary Gift Force no seu Vanguard, tá? Se o seu Vanguard ganhou um Force Maker, essa unidade ganha mais 10.000. Se tiver 3 ou mais Force Makers, ele ganha mais 10, ou seja, ele pode ter um acumulativo de 20.000 a mais de power aí. Bate bem forte o Kaizard, tá? Foi muito bacana ele. Vamos ao grade 1 da lista, que é o Dimensional Robo Die Drop, tá? Feito do Die Drop, ele tem um alto. Quando essa unidade é colocada no Vanguard, você revela uma normal unidade da sua mão e coloca no fundo do seu deck. Você pode comprar uma carta. Se você voltou para o seu deck uma grade 3 por esse custo, você compra mais uma carta, tá? Então veio bem bacana ele também, tá? Te possibilitando 2 draws, dando raid dele. Então isso ajuda bastante em questão da defesa, em questão de combo também, tá? Ele tem um segundo efeito, tá? Uma vez por turno você pode pagar Soul Blast 1, escolher uma dos seus Vanguards e ele vai ganhar mais 5.000 até o final do turno para cada Force Maker que você tiver no seu Vanguard, tá? Então esse suporte veio focando bem nos Force Makers no Vanguard, tá? Porque quanto mais Force Maker você tiver no seu Vanguard, você consegue ir trigando o efeito dessas cartas, tá bom? De Real Guardian veio Ultimate Salvation Combination Down Bullion, tá? Mesmo efeito, bonitão ele aí. Spike Brothers nós tivemos o Demon Lord do The Imperator, tá? Veio bem bacana também. Ele tem um alto, tá? Quando essa unidade ataca o seu Vanguard ou se uma unidade deu raid upon por ela, tá? Você pode pagar Counter Blast 1 procurando no seu deck para um grid 2 ou maior, tá? Com o nome Dudley e dá call em uma Open RC, tá? Em uma Open Real Guard, embaralha o seu deck. Você escolhe um Vanguard para ganhar mais 10.000 até o final do turno, tá? Então você vai fazer um call, tá? De uma carta do seu deck e a unidade vai fazer um call, tá? De uma unidade do seu deck e vai escolher o seu Vanguard para ganhar mais 10.000. No caso, se for ele mesmo vai ganhar 10.000 ou a carta que entrar por cima, tá? Vai ganhar este efeito, beleza? Ele tem um segundo alto, tá? Vanguard Real Guard. Quando uma Real Guard do seu campo ataca, tá? E se você tem um Vanguard com Dudley no nome, tá? A Real Guard vai ganhar mais 5 até o final da batalha. No final da batalha, coloque a Real Guard no fundo do seu deck, tá? Então você vai trazer uma carta, vai fazer ela bater com Power e no final da batalha ela vai voltar, fazendo múltiplos ataques aí, que é o que o Spike Brothers está fazendo no momento, tá bom? Ele veio bem forte, bem interessante e legal que ele joga tanto de primeiro e de segundo raid, tá? E para o Dudley Mason, tá? Feito do Mason, ele tem um alto na Real Guard. Quando o ataque dessa unidade dá hit, tá? E você tem um Vanguard com Dudley no nome, você pode pagar Counter Blast 1, escolher uma unidade e voltar para o fundo do seu deck, escolher uma non-grade 2 card com Dudley no nome da sua mão e dar call para campo, tá? Ele tem um segundo efeito, tá? Quando essa unidade volta do seu campo para o seu deck durante esse turno, você pode escolher uma unidade e mover os Force Makers, tá? De uma unidade para outra, tá? Então aquele mesmo esquema, tá? De Spike, de você ficar movendo os gifts da mesa, fazendo altos ataques aí. Vamos seguindo aqui com a Dudley Dice, tá? Feito da Dice, ela tem um alto. Quando a unidade é colocada na Real Guard por uma habilidade de carta com Dudley no nome, você pode pagar Soul Blast 1, procurar por um grade 3 Dudley Card Name e dar call em um círculo aberto para o seu deck. E no final do turno, a unidade que foi trazida por esse efeito volta para o fundo do seu deck em qualquer ordem, tá? Então ela entra, você traz uma carta para poder bater e depois essa carta volta para o fundo do seu deck, tá? E a Real Guardian que veio de Spike foi a Precious Chef Girl Cameron, tá? Muito bonita a arte dela, mesmo efeito de Real Guardian, tá? 15.000 de shield. Para Pale Moon, tá? De Pale Moon, nós tivemos o Bunny Best Tamer Tilapse, tá? Feito do Tilapse, ele tem um action no Vanguard uma vez por turno. Você pode pagar Counter Blast 1, escolher 2 cartas da sua mão e enviar para a sua soul, tá? Você escolhe até 2 grade 2 ou menor da sua soul e trazê-las para campo, tá? Seguindo o efeito dele, você pode escolher o número de unidades da sua front row e guard que tem um Best Tamer no nome
e ela se torna um círculo Vanguard, tá, até o final do turno. Então muito interessante porque você consegue fazer aquele mesmo efeito do Gancelot das cartas da sua linha de frente se tornarem Vanguard se tiver o nome Best Tamer, tá? Durante o seu turno, todas as suas unidades da linha de frente ganham 1000 de ataque a mais, tá? Para cada grade 1 que você tiver na sua soul com bunny no nome. Então ele comba bastante com Best Tamer, tá? Com todas as cartas de bunny, tá? Então é bem interessante o efeito dele porque você consegue fazer umas coisas bem legais no seu turno trabalhando com a soul, tá? Seguindo aqui nós temos a Bunny Best Tamer, assistente Clorina, tá? O efeito da Clorina tem um alto no Vanguard. Quando a sua unidade ataca, você pode enviar uma carta da sua mão para sua soul, escolher uma grade 2 ou menor da sua soul e trazer para campo, tá? Então ela bate montando o campo, bem interessante o primeiro efeito dela. O segundo efeito dela tem um contínuo no Vanguard. Você tem um total de 3 ou mais grade 1 cartas na sua soul com banner no nome. Essa carta ganha drive mais 1, tá? E seguindo com a nossa grade 1, nós temos o Amonsing Bunny, tá? O efeito do Bunny, quando a sua unidade é colocada no Vanguard, você seleciona 7 cartas para o seu deck, procura por uma carta que tem o nome de Best Tamer, tá? Revela, adiciona a sua mão e embaralha o seu deck. Você vai escolher uma carta da sua mão e enviar para a sua soul, tá? Então foi bem legal o efeito dele, buscando recursos do seu deck. O segundo efeito dele é um alto na Rearguard. Para da batalha que a sua unidade atacou ou boostou, você pode escolher uma Rearguard e enviar para a sua soul, tá? Bem legal esse esquema de Pelimun, tá? Você trabalhar com a soul, fazendo drive, tornando as cartas Vanguard e vai combar bem com a Best Tamer, que ficou um bom tempo sem suporte, tá? Ficou bem bacana aí. E a Real Guardian veio a Nightmare Doll Lind, tá? Lembrando que ela pode combar com Nightmare Dolls por conta do nome, tá bom? Fez o efeito de Real Guard, ficou bem bacana a arte dela aí, tá? Vamos seguir para a Bermuda Triangle, tá? De Bermuda Triangle nós tivemos a Single Cat Refirage, tá? O efeito da Refirage, ela tem um act no Vanguard. Uma vez por turno você pode jogar Counter Blast, descartar uma carta da sua mão e restar uma unidade. Você pode fazer os seguintes efeitos: se você tiver 4 ou menos Force Makers, você pode gerar 2 Imaginary Gifts Force. Segundo efeito dela, você revela o mesmo número de cartas do topo do seu deck pelo número de Real Guards que você tem com Force Makers, tá? E adicionar essas cartas para a sua mão. E se for revelado o trigger, você vai ativar o efeito desses triggers, tá? E ela tem um terceiro efeito, que é um contínuo no Vanguard. Se o seu oponente está no grade 3 ou maior, todas as suas grade 2 ou menor unidades da sua Real Guard que tem Force Maker podem atacar da back, tá? Então você vai spamar gift para o seu campo. A ideia seria você encher o seu campo de gift para você dar múltiplos ataques. Bem interessante o efeito dela, tá? Seguindo aqui para a Bermuda Triangle, tá? Nós temos uma grade 4 que é a Miracles Cicla Atrokia, tá? O efeito da Atrokia, ela tem um alto no Vanguard uma vez por turno. Até o final da batalha que a sua unidade atacou, você escolhe 3 normal units do seu Rearguard, manda para a sua drop. Se você tiver 6 cartas com nome diferente, você vai poder standard essa unidade, tá? E escolher o número de cartas e voltar para o fundo do seu deck em qualquer ordem, tá? Então, ou seja, ela vai combar com Highlander, né? Porque você sempre vai poder combar esse efeito, porque no Highlander você usa uma cópia de cada carta, tá? Bem interessante também o efeito dela, possibilitando um segundo ataque, tá? Durante a sua fase de batalha sem perder drive, tá? Vamos seguindo aqui para a Reliable Fight Luzalos, tá? O efeito da Luzalos, ela tem o seguinte efeito: ela tem um contínuo, tá? No Rearguard e na Guard Circle. Se você tem 2 ou mais Force Makers, a sua unidade ganha mais 5000 de Power e 5000 de Shield, tá? Totalizando, ela pode defender com 15000 de Shield, tá bom? Segundo efeito dela, tá? Ela tem um contínuo na Rearguard. Se você tem 3 ou mais Force Makers, a sua unidade pode interceptar da sua back, tá? Então bem interessante o efeito dela também, tá bom? E a nossa Rearguard nós temos a Omnia Vince Amor Benedetto, tá? Mesmo efeito, tá? Muito bonita a arte dela. E é Rearguard com 15000 de shield, tá? E 10.000 de ataque, tá bom? Vamos seguir aqui para Aqua Force, tá? De Aqua Force nós temos o Blue Wave Dragon Tetra Drive Dragon, tá bom? Ele tem um efeito, tá? Ele tem um action no Vanguard e no Rearguard contra Blast 1. Essa unidade ganha mais 2.000 até o final do turno, tá?
primeiro efeito dele. Ele tem um segundo efeito, tá? Até o final da batalha que uma Real Guard atacou, você pode ativar os seguintes efeitos pelo número de ataques, tá? Se tiver 4 batalhas ou mais, tá? Você pode descartar 2 cartas da sua mão e estandar essa unidade com drive -1, tá? Se teve 7 batalhas, você pode pagar Counter Blast 1, descartar apenas uma carta da sua mão e ele estanda sem perder drive, tá? Então muito interessante, veio bem forte, porque você pode bater até 2 vezes com seu Vanguard, tá? Então veio bem legal o efeito dele. Seguindo aqui, tá, nós temos a Blue Wave Marine General Cutéria, tá? O efeito da Cutéria tem um alto no Vanguard e Real Guard. Quando você unit ataca o Vanguard, você pode pagar Soul Blast 1, escolher uma unit para ganhar mais 5 minutos ao final do turno. Se a unit está no Vanguard e ela terceira batalha no turno ou mais, você pode comprar uma carta. Então ela veio muito legal também, tá? Porque você pode, ela dá a opção para você dar o efeito tanto para o Vanguard ou para a Real Guard, te possibilitando aí mais um draw, aumentando a sua defesa. Vamos seguir aqui com a grade 1 que veio nesse suporte, que é o Blue Wave Dragon Propulsion Dragon Tower. Até o final da batalha que essa unit atacou um grade 2 ou maior Vanguard, você pode pagar Counter Blast 1, escolher uma unit da sua back row e trocar de posição com essa carta, tá? Se você fez esse efeito, você pode standar a unit, ou seja, você vai bater com ele, tá? Você vai escolher uma unit até que já atacou mesmo, tá? E o guard você vai mudar de posição, né? Muito legal esse esquema de Aquaforte, você ficar batendo e trocando as cartas e você vai standar aquela carta, tá? De Real Guard nós temos o Scatel Bubble Dragon, tá bom? Muito bonita a arte dele, tá? 15.000 de power, mesmo efeito, tá? Essa Real Guard aí. Mega Colony. Nós temos o Evo Armor General Girafa, tá? O efeito do Girafa, ele tem um alto no Vanguard. Quando a unit ataca o Vanguard, você pode pagar Counter Blast 1, escolher uma Real Guard e enviar para sua Soul, tá? O oponente vai escolher 2 cartas da sua mão, vai dar call delas em campo, tá? Em rest, tá? As unidades que deram call por esse efeito não podem standar durante a stand fase, tá? E as habilidades dessa carta não podem ser ativadas, tá bom? Então, ou seja, você só vai conseguir retirar essas cartas que entraram em Paralyze se você colocar outra carta por cima delas. Então é bom porque ele tira recurso da mão, tá? Ele tem um segundo efeito, ele tem um contínuo durante o seu turno, tá? No Vanguard no caso. Se a unit ganhar 5.000 para cada girafa que você tem um nome diferente na sua Soul, tá? Se você tiver 2 cartas ou mais com um nome diferente por esse efeito e o oponente está no grade 3 ou maior, o crítico original dessa carta se torna 2. Então ele é bem opressor porque você tira recurso do adversário, ganha power e bate com crítico 2, tá? Então se você tiver 2 girafas na sua Soul, ele vai bater 22.000 com crítico 2 durante todo o turno, tá? Bem legal aí o efeito do girafa. Seguindo aqui nós temos o Elite Mutante Girafa, tá bom? Então provavelmente você sempre vai jogar com a consistência dessas cartas de girafa, tá? Ele tem um alto no Vanguard e Real Guard uma vez por turno. Quando essa unit ataca, você pode pagar Counter Blast 1. Essa unit ganha mais 5.000 até o final do turno para cada Real Guard que o oponente tem em rest, tá? Se o oponente tem uma ou menos Real Guard, você pode standar essa carta e dar um draw, tá bom? Então bem legal porque você pode bater 2 vezes com essa carta, tá? Ele tem um segundo contínuo. Todas as unidades que estão na mesma coluna que essa carta de Real Guard do adversário não podem interceptar e não podem mover para outro círculo Real Guard, tá? Então ele vem bloqueando bem os recursos do adversário e criando vantagem em cima disso, tá? Vamos seguir aqui, nós temos o Pupa Mutante Girafa, tá? O efeito desse girafa G1, ele tem um alto quando a sua unidade colocada no Vanguard, você pode descartar uma normal antes da sua mão, procurando no seu deck por uma carta de girafa, tá? Que tenha de mesmo nome e de mesmo grade da carta que você descartou por esse custo, tá? Revelar, adicionar a sua mão e baralhar o seu deck, tá? Ele tem um segundo efeito, tá? Você pode reduzir o Soul Blast dessa carta para cada Real Guard que o oponente tem em rest, tá? Na mesma coluna que essa unit. Quando essa unit é colocada na Real Guard, você pode pagar o Soul Blast 2 e comprar uma carta. Ou seja, se o oponente tiver 2 cartas em rest, você não paga o Soul Blast e dá um draw de graça, tá bom? Bem legal, bem opressor o efeito desses girafas, tá?
Eles eram muito bons mesmo. E a Real Guardian, tá? No caso, a última Real Guardian dessa box foi o Dazzling Wings Mutante Quint Agria, tá? O mesmo efeito de Real Guardian, tá? 15.000 de shield. Bem legal aí. Bom, galera, essas foram as cartas da primeira box, tá? Da V-Clan Collection Volume 1, tá bom? Foram cartas que vieram muito fortes, muito em peso, tá? Tanto os reprints quanto o efeito das cartas mesmo, tá bom? E como eu falei no começo do vídeo, tá? Eu preferi fazer esse vídeo em duas partes, tá? Parte 1 e parte 2, porque já ficou muito grande o vídeo, tá bom? Para não ficar cansativo nem para mim e nem para vocês, tá? Bom, galera, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Essa semana ainda eu posto a parte 2 desse review, tá? Das cartas dessa collection, que veio muito legal, tá bom? E agradeço por assistir até aqui. Espero que tenham curtido o vídeo, curtido esse review aí da V-Clan Collection Volume 1. E aguardem para a V-Collection Volume 2, tá bom? Meninote ficando por aqui. Agradecendo a todos por acompanhar o vídeo até aqui. Tchau, tchau, até mais e fui. Stand Up Vanguard.